se conectando nesse conteúdo, né, pela primeira vez, ela deriva de uma necessidade que um grupo de profissionais, de professores, no início, mais ou menos no mês de maio do ano passado, nós fomos convocados pelo Ministério da Saúde para formar um grupo. Foi inicialmente chamado de Covid-16, né, para fazer um manual de atendimento para as gestantes e puérperas infectadas pelo SARS-CoV-2. Nós fizemos esse manual ele estava pronto em agosto, ele já estava pronto, só que a divulgação dele, a capilarização dele para o sistema, não se deu na velocidade que nós imaginávamos e que era necessário. Então, estudando algumas estratégias, foi revisado, e esse ano nós chegamos à conclusão de que uma boa estratégia seria discutirmos casos clínicos em todo o Brasil. Então, nós dividimos esse grupo em duplas, e cada dupla é responsável por um caso por dia. Por exemplo, hoje nós estamos discutindo esse caso aqui em Minas Gerais, eu e a professora Suê. Na sexta-feira, estou discutindo um caso no Piauí, um caso clínico do Piauí. E desta forma, pelo menos aqueles que se agrupam em torno de determinados hospitais que têm o seu caso discutido, pelo menos para este grupo, nós conseguimos que o conteúdo do manual ele seja divulgado e seja seguido, né? Ele acaba de ser renovado, né? Todos os dias nós temos novidades, a cada mês, ou até menos, a gente está mudando, remodelando. Para o atendimento de paciente grave, ele foi readaptado. Para o paciente, sempre tem uma novidade. Então, é sempre bom estar ligado e acessar o documento do Ministério, no site do Ministério, porque no site do Ministério é o documento mais atualizado do esforço desse grupo, desses 16 que atuam e trabalham, estudam em torno desse tema, né? O meu nome é Geraldo Duarte, eu sou professor de ginecologia e obstetrícia, sou mais obstetra, como a professora Regina Aguiar, sou mais obstetra, e atuo aqui na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. A professora Suê, você falou de onde você é? Professor, eu sou da Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, e estou no Departamento de Obstetrícia. Também mais obstetrícia do que eu, que é o Departamento de Gineco e Obstetrícia. Vocês já têm um departamento de obstetrícia, né? Isso é muito bom. Então, gente, é essa a dinâmica. Vocês podem sair um pouco frustrados, ou até achar bom, ou gostar, né? Frustrados por quê? Porque muitas vezes a gente vem para uma reunião igual a essa, que congrega, uma reunião de trocas, né? Mas a gente vem na expectativa de ter todas as nossas perguntas respondidas. E muitas vezes a falta ainda de conhecimento não nos permite, por mais que a gente esteja tentando estar atualizado, a gente está atualizado, mas a atualização, ela nem sempre é suficiente para responder todas as minhas expectativas. Nós temos perguntas que continuarão não respondidas, ou respondidas parcialmente, ou de uma forma que que a gente acha que não é a mais adequada, mas o conhecimento permite só isso, né? E é nesse ambiente, nesse cenário de trocas, né, de uma proposta muito clara de troca de vivências. Se nós temos alguma coisa para levar para vocês, vocês também têm muito para mostrar para nós. E nós temos aprendido muito, conhecendo um pouco mais o nosso Brasil continental, com dificuldades, né, com uma variação muito grande de acesso à saúde, de acesso às unidades de terapia intensiva. Então, nós também temos aprendido muito. E tem algum efeito.
Por exemplo, nós temos avaliado e temos trabalhado com algumas instituições, com algumas dificuldades, e essas dificuldades são canalizadas. Quem está fazendo isso é a Fiocruz e direto no ouvido das autoridades e nos olhos das autoridades, para corrigir algumas deficiências que podem ser corrigidas. Tem algumas deficiências que elas podem ser corrigidas com conhecimento, com a partilha de conhecimento, com o acesso ao conhecimento. Mas outras, elas dependem de modificações e adaptações estruturais. E essas não estão no nosso... Estão na nossa governança para apontarmos quais são essas deficiências e quais são as necessidades. Mas não está na nossa governança resolvê-las. O que nós somos nós somos mesmo fiscais dessa qualidade que a gente, todos nós que estamos aqui, sem dúvida, corremos atrás, que é a novidade, a necessidade de melhora. Então, é esse o nosso objetivo com a discussão desses casos. Hoje, pelo que nós recebemos aqui, nós temos um caso que vai ser discutido pela Letícia. Eu gostaria que a Letícia se apresentasse para nós e já podia começar a sua apresentação. Não sei se você tem costume já de acessar, de partilhar documentos, de partilhar a sua aula. Se você não tiver essa familiaridade com o método, sinta-se à vontade que nós estamos aqui para te ajudar também, viu? Enquanto ela coloca, professor, me ofereço também, se ela quiser, eu tenho essa prática, estou com a apresentação já aqui pronta. E eu queria saudar, professor, nós estamos com 97 acessos, e me alegra que nós temos muitas UBS junto, viu? Isso ótimo, é muito bom. Ótimo, excelente. Quem partilhou aqui foi a Letícia ou foi a Suê? Foi a Letícia, professor. Oi, Letícia, ótimo. Parabéns, ficou ótimo. Muito bom. Se você quiser começar. Nós não estamos te ouvindo. Letícia, estava certinho. É que você tem que deixar o microfone aberto antes de compartilhar, porque você não consegue ver o microfone quando compartilha. Deixa o microfone aberto. Eu acho que ela caiu. Ela está voltando. Ela tinha caído. E Letícia, abre o seu microfone antes de partilhar. Ela não está... Está aberto o seu microfone, Letícia? Boa tarde. O João Matheus entrou. João Matheus, você vai ter que dar um socorro aí. A minha internet aqui estava com problema, eu já resolvi. E agora eu vou ligar para Letícia, senão eu compartilho tudo e a Letícia, ó. Olha aqui, está dizendo que ultrapassou 100, nós já estamos com 103 acessos, talvez ela não consiga falar por isso. É essa a mensagem que você recebeu, Letícia? É assim, ela não consegue falar. Então vai ser preciso de você falar, João. Vamos ver se dá certo. Ok, professor Geraldo. Deixa eu compartilhar aqui a aula. E Letícia, você quer falar, Letícia? A Letícia levantou a mão, mas eu acho que foi acidental. Você pode clicar na mão, Letícia? Na mãozinha aí do ícone? O que Letícia está falando é que quem é o responsável pela reunião tem como autorizá-la a falar. Karen, você consegue fazer isso?
não consigo, porque eu nunca precisei autorizar ninguém para ter permissão para falar. Essa também foi a primeira vez que me apareceu isso. E olha que a gente tem feito bastante. Mas o Matheus pode fazer. Vamos lá, Matheus. O compartilhamento da tela está aparecendo? Está, mas você precisa de... Ele não está inteiro, não. Olha se ficou inteiro agora. Agora sim. Só limpa aí, o ocultar. Ok. Isso, nota 10. Beleza. Então, através da doutora Poliana, uma colega de trabalho, que intermediou esse encontro nosso, ela solicitou que a gente apresentasse um caso de uma paciente gestante ou puérpera com Covid-19, que ocorreu no nosso serviço, e foi uma paciente que, através a Letícia, que é uma residente do segundo ano de ginecologia do nosso hospital, que também trabalha na unidade de pronto atendimento Covid, ela recebeu essa paciente e essa paciente chegou ao nosso serviço e eu, juntamente com a doutora Poliana e outros profissionais do hospital, estava nesse desenrolar, então a gente tem um contato com esse caso que a gente vai apresentar. E nessa apresentação que a residente Letícia fez, a gente deixou até alguns tópicos de pensamentos que além deles, eu espero que vários outros tópicos sejam discutidos sobre esse evento que a gente está tendo, que é o Covid, e principalmente relacionado às nossas gestantes que estão tendo um agravamento desses quadros atualmente. Então, a paciente MSC, 37 anos, era segunda gestação e tinha um parto cesáreo prévio há 8 anos. Ela estava com idade gestacional de 37 semanas e 5 dias, calculado pelo ultrassom, e desconhecia a DUM. Era dia 19 de maio, que foi quando ela chegou no pronto atendimento da Policlínica de Governador Valadares, com um quadro de tosse iniciada há 6 dias, associada a febre e coriza, que vinha apresentando piora progressiva desses sintomas. Naquele momento, ela negava queixas álgicas ou dores em baixo ventre. Referia boa movimentação fetal, negava as perdas vaginais, escotomas, epigastralgias ou cefaleia. Era uma paciente que não havia sido submetida à vacinação contra o Covid-19 naquela época, e de história patológica pregressa, ela tinha uma hipertensão crônica, que usava losartana, 50 mg dias antes da gestação, e naquele momento estava em uso de metildopa, 500 mg, 8 em 8 horas. Ao exame físico, era uma paciente que se encontrava em um bom estado naquele momento, estava febril, hidratada, na ausculta respiratória apresentava crepitações em base esquerda, necessitava de oferta de O2 em catéter nasal, saturando 95 com 5 litros por minuto. A frequência respiratória estava com 40 incursões respiratórias e uma pressão arterial de 150 por 100 naquele momento. O abdômen estava gravídico, tônus uterino normal, um fundo de útero de 35, BCF presente de 145 e ausência de dinâmica. Naquele momento foi levantada a hipótese de Covid devido ao quadro respiratório e devido à pressão arterial foi questionado também se poderia ocorrer está ocorrendo em conjunto com o quadro respiratório uma pré-eclâmpsia sobreposta. A conduta inicial, então, foi solicitado um teste rápido por SWAB de Covid-19, solicitado exames laboratoriais gerais e propedêutica para síndrome HELP. O teste rápido do antígeno, naquele dia, foi não reagente. Dos exames laboratoriais descritos aí, tinha um PCR de 71, um LDH de 672, o restante tinha um TGO de 60, o restante dentro dos limites da normalidade. E devido a esse teste rápido não reagente, foi optado por realizar uma TC de tórax. Isso tudo ainda estava na área da clínica médica, eles faziam contato conosco
para discutir o caso. A TC de tórax, deixa eu ver se eu vou conseguir reproduzir aqui. Deixa eu ver. E essa data é 29 de maio, né? 29 de maio. Tá, que tá aí junto. Era para ser um vídeo, um minuto só. Deixa eu só trocar de apresentação. Doutor João, Oi. eu consigo agora falar. Ok, deixa eu pôr aqui e qualquer coisa eu vou passando, Letícia. Eu só acho que está dando repetição, você deve estar com dois aparelhos conectados. Tá, vou desligar um. Tá. Então a tomografia, tá dando para ver? Tá. Tá perfeito. Pode continuar então, Letícia. Boa tarde, né? Bom dia, na verdade. E aí foi a tomografia que a gente solicitou, nós solicitamos à noite, era um sábado à noite, e a paciente estava estável, hemodinamicamente falando, na questão respiratória, e quando chegou essa TC, para a gente ficou até mesmo surpreso pela quantidade de acometimento pulmonar. Ela estava em catéter, pode passar, doutor João. Quando chegou, nós internamos ela para a enfermaria COVID e pedimos avaliação da obstetrícia, porque naquele dia eu estava como plantonista do COVID, não estava pela equipe da obstetrícia. Iniciamos fisioterapia respiratória na paciente. Durante o dia, isso foi no sábado, durante o dia, no domingo, a paciente evoluiu com piora do quadro, ela piorou o nível de saturação até 85%, iniciando assim VNI, que não foi tolerada pela paciente, colocando ela em MAF, de 15 litros por minuto, com a saturação oscilando entre 92% a 94%. E ela permaneceu com alteração pressórica, com níveis pressóricos até mesmo de 180 por 100, iniciando assim hidralazina e sulfato de magnésio, depois da avaliação da equipe de obstetrícia. E aí começou o nosso primeiro dilema. Quando a gente ia fazer a interrupção dessa gestação, se a gente ia piorar o prognóstico materno devido ao acometimento pulmonar dessa paciente, de 70%, e pelo quadro de instabilidade hemodinâmica, porque ela não estava tolerando tanto a VNI e ela estava queixando de muita tosse. Iniciamos, então, o sulfato de magnésio nessa paciente. Isso foi 9 horas da manhã. Nesse momento, eles começaram a fazer as medicações do dia, iniciando ela o Clexane. Durante o dia, ela piorou o quadro respiratório dela. Às 19 horas, mesmo com a VNI, a gente via que ela estava desaturando e os níveis pressóricos dela continuavam aumentando, mesmo em uso de hidralazina e fazendo sulfato de magnésio. Foi solicitada, então, a avaliação da equipe de obstetrícia e da clínica médica, e nesse momento a gente encontrou a paciente agitada, com a tosse intensa, e ela não negava em nenhum momento nenhuma queixa obstétrica, não negava dor embaixo do ventre, não negava perda de líquido, e referia que tinha um movimento fetal presente. Depois de extensa avaliação, a gente decidiu, então, para interrupção de gestação por via alta, em vista que a paciente tinha uma cesárea prévia e não tinha indício de trabalho de parto, e o quadro clínico dela estava instável, e decidimos, então, por interrupção de via alta. Foi programado o procedimento cirúrgico por volta de 22 horas, porque era o intervalo entre a dose da heparina de baixo peso molecular que foi administrada 10 horas pela manhã. E aí nós pensamos no segundo dilema, né, da nossa equipe, que qual foi a melhor via de resolução. Esse dilema, na verdade, eu deixei aí mais para pensamento, porque nesse momento essa paciente, ela não tinha indícios de trabalho de parto, ela tinha algumas contraindicações à indução naquele momento, vamos dizer assim, mas a ideia é, se fosse uma paciente que teria perfil para parto por via baixa, parto vaginal, será que era uma paciente que tinha condições devido ao quadro da doença, o agravamento? Então, é mais um pensamento, mas nesse caso, a gente achava que a melhor via era a via cirúrgica por cesariana, sabendo que dos riscos que poderia aumentar para essa paciente em virtude do quadro respiratório.
Isso. Nós vamos voltar nesses. Eu vou esperar vocês concluírem o caso e a gente volta em cada uma dessas perguntas. Às 20 horas, então, a nossa equipe de obstetrícia foi convocada novamente para nova avaliação, porque essa paciente ela queixou desconforto em sonda vesical de demora e foi visualizado coágulo no introito vaginal. A paciente ela mantinha-se agitada, ela negava queixo obstétrico, incluindo as dores abdominais do tipo cólico, e negava perda de líquido. No nosso exame físico, a gente viu que o tônus uterino dela estava normal, não tinha identificação de contração uterina, e o exame estava prejudicado devido ao quadro de tosse exacerbado da paciente. O BCF estava normal, sem presença de desaceleração, e no toque vaginal a gente viu que às 8 horas o colo dela estava dilatado 2 centímetros, 70% apagado, questionado então a bolsa rota, devido a paciente não sentir, devido a não sentir presença de membranas e a apresentação cefálica. E a gente manteve então a programação prévia de cesariana às 22 horas. Às 10 horas, conforme programação prévia, a equipe de maternidade, tanto os médicos obstetras e o anestesista, em conjunto com a enfermagem, deslocou até a enfermaria Covid para transferir a paciente ao centro cirúrgico e realização da cirurgia. Naquele momento, na hora da avaliação pré-cirúrgica, a paciente queixou dores importantes em baixo ventre. Quando nós fizemos, então, o exame físico, a gente viu que o tônus uterino estava normal, o BCF normal, e a dinâmica uterina, a gente tinha 30 contrações de 20 segundos em 10 minutos. E no toque, 10 centímetros, mais 2 de plano de Deli, bolsa rota com líquido claro e paciente cefálico. 3 contrações em 10 minutos, né? Isso. 3 contrações de 20 segundos em 10 minutos. 20 segundos em 10 minutos. Às 22h25, a paciente... que 30 era muito. Isso. Ela evoluiu, então, para parto vaginal de IRN único, vivo, masculino, assistido pela equipe de pediatria, necessitando de reanimação e, posteriormente, encaminhada à UTI neonatal. A paciente evoluiu, então, para dectação fisiológica e apresentou laceração de grau 1, suturada, evoluindo com 4º período de parto sem nenhuma intercorrência. Após o parto, ela teve melhora da agitação, mas manteve o quadro respiratório com necessidade de alto fluxo de oxigênio. Aí uma foto nossa no momento do parto, né, com a equipe de pediatria reanimando o neném, logo após esse susto que nós tomamos com o paciente evoluindo, então, para parto normal. Antes mesmo, devido, então, ao padrão respiratório dessa paciente, sem melhora após o parto, foi realizada, então, a intubação orotraqueal, encaminhada à equipe da UTI Covid no outro dia, no dia 1º/6. A paciente, no momento de internação, Letícia, ela teve... Desculpe a interrupção, eu fiquei confusa. O parto foi dia 30 ou 31 de maio? Dia 31. O parto foi dia 31 de maio, no domingo à noite. É porque aqui, então, está sinalizado 30. Por isso que eu fiquei em dúvida agora. Tá. Então foi 31 o parto e o encaminhamento para UTI foi 1º de junho, é isso, né? Não, desculpa, então foi um erro. Foi no dia seguinte, na madrugada, pós-parto, ela foi para o CTI. Então, quantas horas depois do parto ela foi para o CTI? O dia 30 foi o domingo, 29 sábado, 30 domingo. Ela ganhou neném no domingo, no dia 30, e ela foi encaminhada, era 28 horas pós-parto. O primeiro dia ela ainda permaneceu na enfermaria Covid, e na terça-feira pela manhã, no dia 1º/6, ela foi encaminhada para uma das nossas UTI Covid. Obrigada. E aí, a paciente, ela chegou, do momento da internação da UTI Covid, ela chegou a apresentar melhora do quadro, sendo realizada a extubação 5 dias após essa internação. No dia 7/6, no dia 8 de internação hospitalar, 14º dia de sintomas, essa paciente evoluiu, então, para rebaixamento do nível de consciência, sendo necessária uma nova intubação orotraqueal. Ela foi encaminhada logo após para TC de crânio, para diagnóstico diferencial, e nós visualizamos um AVC isquêmico devido a uma trombose de carótida. E aí ela realizada, então, foi realizado o diagnóstico de um acidente vascular cerebral isquêmico extenso, secundário à trombose de carótida, realizado o protocolo e identificado morte encefálica. Ela faleceu no dia 9/7, sendo
E o RN evoluiu bem durante a internação, recebendo alta hospitalar 2 dias após parto, após cuidados pediátricos necessários. E esse foi nosso caso aqui de Valadares. O falecimento dela foi 9 de junho, não 9 de 7, né, Letícia? Isso, 9 de junho, do 6. 9 de junho. Isso. Muito obrigada, gente. Muito obrigado, Letícia. Você pode parar a apresentação. O doutor João Matheus vai parar para nós, que ele está apresentando. A ele que está. Ah, sim. Está ótimo. Muito obrigado, Letícia. Muito obrigado, João Matheus. Está colocado o caso, posto para a gente. Suê, vamos começar do pré-natal? Para ver se a gente consegue fechar até o óbito do paciente? Você Sim. quer começar? Posso começar aqui, professor? Então, obrigada aí pela apresentação. A gente havia recebido antes, né, professor, ontem, a apresentação, acho que hoje ficou mais, teve alguns dados a mais que ajudaram a gente aqui. No pré-natal, eu acho que, assim, uma coisa importante teria sido também o investimento em fazer a vacina, porque essa paciente, esse atendimento foi feito no dia 29 de maio, inicialmente, né? Eu acredito que nessa fase, professor, puxando pela memória, já estava vacinando as gestantes, não era? Ou ainda não tinha começado? Eu acho que já tinha começado, não sei se já estava tão difundido, né? Já tinha começado, pelo menos, nos grandes centros. E aí, uma oportunidade perdida, né? Ela tinha hipertensão arterial, então ela já estava dentro, né, das pacientes com comorbidade. Atualmente a gente preconiza que se vacine as sem comorbidades também, mas ela era uma paciente com comorbidade. E eu também gostaria de saber quanto que era o índice de massa corpórea dela, porque se ela tivesse obesidade, a gente sabe que obesidade, hipertensão, diabetes... Ela tinha obesidade H1. Então, João, esse é um dado muito importante, né? Porque essas pacientes, assim, já obesidade, hipertensa, em grávida, já acende, assim, umas 1000 luzes amarelas para a gente, de sinal de atenção, que essa paciente tem um risco maior de se contrair a COVID e ter uma evolução ruim, né? Então, ela é uma paciente que precisaria ter sido orientada, assim, se ela pegou a COVID, provavelmente ela não deveria estar fazendo as medidas de isolamento social, higiene das mãos, e tudo isso que a gente tem falado. Na ausência de vacina, pelo menos essas medidas devem ser seguidas rigorosamente, né? E a gente sempre fala também, então no pré-natal eu acho que é isso, que poderia ter sido feito, né? Dado essa atenção aí para vacinação e esses cuidados, que a gente sempre se preocupa. Isso. E quando ela teve esse quadro, que ela começou, pelo que eu entendi, fazendo as contas, o D1 da doença foi 24 de maio. Então, a gente sempre queria entender assim, esse pré-natal era em UBS, quando ela começou com esse quadro, ela foi monitorada, foi ligado para ela a cada 24, 48 horas para perguntar dos sintomas, para saber do agravamento dela, porque quando ela chega no dia 30 de maio, ela já chega com uma frequência respiratória de 40, frequência cardíaca de 95, com uma saturação de 95% no catéter nasal a 5 litros. Então, ela já chega num quadro que não é leve, né? Então, ela precisaria ter tido, né, idealmente, o que a gente pensa, pensando retrospectivamente, uma atenção maior, por ser obesa, por ser hipertensa, e se ela morar longe, aí eu queria que vocês contassem um pouquinho, como que se ela é da mesma cidade de Governador Valadares, quanto tempo que ela teria de deslocamento entre a casa dela até um centro de maior complexidade que pudesse fazer o atendimento dela. Então, os meus comentários acerca do pré-natal são esses, e o atendimento antes dela chegar no nível de alta complexidade,
que acredito que ela deveria ter ficado mais perto dele, né? Não sei qual foi a distância. Bom dia, doutora Su. Essa paciente, ela não fazia pré-natal de alto risco, e era uma paciente que, mesmo morando em Governador Valadares, ela é da nossa cidade, né? Ela não tinha identificado os sintomas. Ela falava que ela já tinha uma rinite prévia e ela achava que era uma rinite. Quando eu conversei com ela, ela disse que não teve contato com nenhum paciente com Covid positivo, então ela não fez isolamento social e a gente via que ela tinha um déficit mesmo de entendimento. Ela não fez isolamento social, ela não avisou a unidade básica de saúde, ela não estava fazendo nem monitorização da pressão arterial dela. Letícia, obrigada pela informação. Então, olha, isso já fica, desde o início a gente tem identificado, assim, um problema de fluxos, né, professor? Porque Isso. como que essa moça com obesidade grau 1 e hipertensa, como ela fica num pré-natal de baixo risco? Então, eu acho que essa constatação serve para nos alertar que a gente precisa investir nisso, uma coisa que é estrutural, é simples e que poderia ter resultado numa diferença para ela. Isso. Eu quero complementar aqui, isso é o seguinte, eu não sei se dos nossos 126, uma das maiores frequências que nós temos, muito obrigado pela presença, né? Muito bom, parabéns aí, governador Valadares, conseguiu muita gente. Mas falar um pouco do pré-natal, e se dentre essas 126 pessoas tem algum gerente de saúde, gestor de saúde, para que faça divulgar e capilarizar essas informações. A nossa saúde será boa se essa paciente com algum déficit de entendimento, se ela tem acesso. E o acesso, muitas vezes, não é ela indo até o acesso, é a saúde indo até lá, que é o princípio da estratégia de saúde da família. É a saúde indo até a pessoa. Né? Então, essa paciente, se a gente for analisar agora friamente, retrospectivamente, ela perdeu algumas oportunidades, e algumas oportunidades que o pré-natal, que não é o pré-natal do governador Valadares, não, é o pré-natal do Brasil, de uma maneira geral, que atende quem chega até ele, mas não tem pernas ou não tem ainda filosofia de ir até a pessoa que precisa. E não é todo mundo que precisa. A gente tem que selecionar aquela que precisa da assistente social ir lá. Como é que uma paciente que está tomando 1,5 gramas de alfa-metildopa não faz o seu controle de pressão arterial? Né? Então, é preciso que haja, até vale para todos nós, para esta reflexão de que essa paciente é diferente e ela perdeu algumas oportunidades. E agora vale para o João, para os obstetras aqui com mais tempo de estrada, que nós temos que mudar o nosso discurso no pré-natal. E mudar mesmo, de uma forma radical. Essa paciente não tem chá de fralda, não tem chá de isso, daquilo, chá como é que é? Da revelação. Depois, eu também sou mineiro, eu moro aqui em Ribeirão Preto, mas eu sou mineiro. Isso é de um costume mineiro de visitar as pessoas. Se a pessoa tem uma criança, é o costume de ir visitar e levar, saudar, né? Isso faz parte da nossa cultura. E da cultura do brasileiro, de uma forma geral, estou aprendendo isso com o restante do país, né? Não é só mineiro que faz isso, mas nós fazemos isso de uma forma muito cultural, muito arraigada, né? E o que nós temos que falar para ela? Olha, você não sai, você não visita e nem recebe visita. E isso não está no nosso discurso ainda. E ele precisa. Ele precisa porque a vacina, ela não consegue vacinar todo mundo de uma forma rápida. E nós não sabemos como é que é essa questão, que a vacina não é salvo-conduto para falta de cuidado. Mesmo vacinando, nós precisamos ainda dos cuidados. Eu sou uma que é de Ribeirão Preto, povo é do Brasil todo. Olha, gente, tem alguém com o microfone aberto. Não, doutor Fernando. Eu acabei de sair de lá. Yasmin, por favor, você podia fechar seu microfone? Isso, obrigado. Professor, tem 2 pessoas com a mão levantada, tinha uma que desistiu. Podemos dar a palavra para elas? Sem dúvidas. Primeiro era a Lu, não sei se a Lu está aí ainda, se ela quer falar, mas pelo que está agora é a Thalita. Thalita, por favor.
Eu estou vendo Priscila. Tem levantado aqui Thalita e depois Priscila, na ordem. Se vocês quiserem falar, por favor, fica à vontade. Priscila? Olá. Olá, bom dia. Bom dia, prazer a todos. Meu respeito e admiração, professor Geraldo e professora Sui e todos aí. Então, eu sou obstetra de interior de Minas, divisa de estados, Minas e Espírito Santo. Não atuo em hospital-escola, atuo em um hospital do estado, no Espírito Santo, onde eu sou concursada do estado, e muitas pacientes de consultório particular. E a minha experiência é bem diferente da realidade dos nossos protocolos e atuações nacionais, porque eu faço profilaxia 9 meses em todas as minhas gestantes, faço tratamento precoce em 100% delas, tratei mais de 50 casos, acho que eu estou com uns quase 60 gestantes, tanto por telemedicina, quanto no estado, quanto no consultório. Tive gestante que teve Covid com 4 semanas, Covid com 34 semanas, 50% delas já chegaram em fase inflamatória, com quadro respiratório, com algumas com lesão tomográfica, obesidade mórbidas, e 100% de cura, 2 internações, 2 obesas que já chegaram com dessaturação, 0 tubo e 0 óbito. Então, eu fiquei feliz dessa oportunidade, porque, como eu não estou em um hospital-escola, eu realmente não sou referência de corpo docente, mas eu acho que a gente precisa ofertar, além de vacina, ações terapêuticas, porque a gente fala muito em isolar, em gel, em uma vida social que a gente tem sofrido, porque, na verdade, isso é um sofrer para uma gestante, para um convívio familiar, mas a gente tem, em 1 ano e 3 meses, negado a profilaxia medicamentosa que a gente usa para AIDS, que a gente usa para outras doenças infecciosas, surtos de meningite, leptospirose e outras doenças. A gente sabe fazer profilaxia em abuso, que tem que ser rápido, que tem que ser antes de 72 horas. A gente sabe que cloroquina não faz mal para as gestantes, a gente tem revisões com a ivermectina, inclusive uma revisão interessante da África, não sei se o professor teve a oportunidade de ver, foi uma revisão sistemática de 2009 a 2018, mais de 500 gestantes que usaram ivermectina nos países africanos por uso sem saber que estava grávida ou estando grávida para profilaxia das doenças parasitárias e 0 de acometimento, de comprometimento de risco da gestante junto do feto. Então, as minhas gestantes têm correção de vitamina D, as minhas gestantes usam ivermectina quinzenal, as minhas gestantes fazem tratamento com antivirais, com corticoide, enoxaparina, ligam com a prefeitura, com o estado, para controles de dedímero e impactantes de gestante, inclusive quando o esposo está doente, a gestante ela é muito oligossintomática inicial. Priscila, desculpa. Gisele, você podia fechar o seu microfone, por favor? Podia fechar seu microfone, Gisele? Isso, obrigado. Então, as gestantes, elas são muito oligossintomáticas iniciais. Então, um marido COVID positivo sintomático é um exame que eu uso bastante e tem os estudos aí da importância do dedímero, que a gente sabe que na gestante a gente tem as provas inflamatórias e tromboembólicas num valor de referência alterado, mas se você passar a olhar com os olhos de prevenção, busca ativa, tive gestantes com dedímero de 7.000, assintomática, sobrepeso, que o marido estava em casa com Covid grave. Então, essas gestantes, e de um modo geral, como eu trabalho com ultrassom, eu faço em todas o Doppler de primeiro trimestre, a gente já age, como o professor Geraldo falou, com medidas preventivas, mas em nível de ações medicamentosas mesmo. O que nós fazemos num rastreamento para alto risco de restrição de crescimento e pré-eclâmpsia precoce, como o Doppler de primeiro trimestre, já instituindo aí o cálcio, a aspirina precoce, sabendo que a gente está numa pandemia de uma doença que causa lesão vascular, de uma doença que aumenta o risco de uma pré-eclâmpsia por uma lesão vascular pela contaminação viral. Então, assim, as minhas ações são bem medicamentosas, além dos cuidados profiláticos, a minha experiência é de muito sucesso terapêutico,
Não tenho medo de usar corticoide dose alta, paciente que inflama e reinflama, ajusta o corticoide, enoxaparina e vigilância de dedímero. Eu brigo com os gestores e promotores, porque a gente sabe que enoxaparina, quem trabalha com alto risco, é saúde placentária. Eu falo que enoxaparina é saúde placentária. A gente recupera endotélio vascular, a gente previne muitas doenças. E pensando no custo de perder uma mãe, de perder um feto, nós somos um país que até maio nós chegamos no Brasil a 11,5 de letalidade da Covid. Então, a gente está sofrendo por não ofertar tratamento. Então, eu acho que a gente tem que olhar aí a precocidade, e a minha experiência é realmente muito boa. E ano passado eu falava com as gestantes, não engravida, vou esperar a Covid passar. Agora a gente não tem como falar, vamos esperar a Covid passar, mas a orientação sempre é, nariz escorreu, alguém gripou em casa, me avisa, porque as nossas gestantes podem ser oligossintomáticas e desenvolver aí, subitamente um evento tromboembólico como um triste AVC, uma morte encefálica, né? Era isso, desculpa falar muito, porque eu sei que a reunião hoje... ela tem um tempo limitado, né? Mas muito obrigado, Priscila, você trouxe uma contribuição. O grupo, ele optou por não tratamento precoce, né? Então, nós ainda não temos essa segurança que você tem. Esse grupo inteiro, nesses estudos, ainda não tem essa segurança que você tem. Podemos chegar nessa segurança, né? Não estamos dizendo que você esteja errada. Só que ainda o conhecimento atual não nos autoriza, porque tudo que ocorre, nós começamos aí com um óbito por causa de vacina. Você viu o reboliço que deu, né? Suspendeu-se uma vacina. Então, se nós vamos, e nós, enquanto grupo do Ministério, falamos algo que ainda não está sedimentado, você imagina o que vem, o canhão que virá contra nós, né? Mas eu acho que você, se está dando certo para você, tudo bem, só que o nosso grupo, ele não por isso eu agradeço a oportunidade, porque eu acho que a gente precisa, em 1 ano e meio, olhar o que a gente ainda não fez. Isso. Né? Não, mas é isso que nós estamos fazendo. Porque a vacina, a gente sabe da importância, as medidas de distanciamento, mas a gente precisa somar o que a gente não fez. Isso. Né? E a gente isso sabe... que nós estamos fazendo, sabe, aquilo que o doutor Mauro Ribeiro falou, que é realmente... Falar que cloroquina e vermectina matam, a gente sabe que é uma falácia, porque a gente usa há 40 anos, há 70 anos, e as nossas gestantes precisam de socorro, né? Mas eu gostaria muito que o senhor, que vocês todos, que são as nossas referências, são minhas referências, que a gente pensasse no que a gente não tem ofertado, que são as ações terapêuticas precoces, né? Então, eu vou te dar uma certeza. Esse grupo está muito preocupado com isso, com essa possibilidade. E a partir do momento em que nós tivermos essa segurança, nós viremos aqui de novo, nesse cenário, com vocês, convidando todos vocês, para dizer que, olha, agora dá para falar. Por enquanto, nós só podemos falar aquilo que está realmente cristalizado, né? Porque a responsabilidade do Ministério é muito grande. Qualquer coisa que a gente pise em falso é uma cascata de derrocadas, né? Então, mas eu agradeço a sua participação. Thalita, você quer falar agora, filha? Não, a Thalita, eu acho que foi acidentalmente que ela levantou a mão, né? Isso. Gente... Tem Gisele, professor. Eu não consigo ver tudo. Gisele... Não, também não quis aparecer, não. Então, tá bom, então vamos continuar. Então, em relação ao pré-natal, nós temos essas possibilidades, né? As possibilidades reais que nós temos condição de fazer, a mudança do nosso discurso na assistência, né? Algumas coisas que a Priscila Rabelo trouxe para nós, mas que ainda não é uma conduta cristalizada, e a gente deixa bem claro no manual, né, que o tratamento para a fase leve, para a primeira fase, a fase de replicação viral, sem ainda uma fase inflamatória bem definida, né, são os sintomáticos.
e não precisa fazer nenhum exame. Hoje, os exames dos dedímeros, eles hoje são mais nocivos do que ajudam, porque se utiliza muito o resultado dos exames, que na própria gravidez eles já estão aumentados, né? E aí nós começamos a fazer iatrogenias. Existem momentos, então o manual está bem claro, bem fácil. Eu não sei se a Karen já colocou aí no chat o acesso ao manual. E lá está bem claro quais são os momentos em que a gente tem que entrar com os anti-inflamatórios potentes, que é o corticoide. O corticoide, na fase de replicação viral, ele é contraindicado, né? Ele é muito bom quando tem a fase inflamatória, mas ele não é profilático, ele é terapêutico, né? Então, vamos para a internação da paciente. Internação da paciente, João, é terrível quando você interna quando você discute o que os outros internaram. Mas tem uma pergunta, né? Uma paciente com 40 de incursões respiratórias por minuto, ela não pode estar em bom estado geral, né? Então, já é uma dica de que isso, do ponto de vista legal, desenvolver de um aspecto legal, de um processo, são essas inconsistências que os advogados nos pegam, né? E uma pergunta, talvez a Letícia saiba mais detalhes. O PCR dela é 71, não é 7,1? É 71 mesmo? Será 71, doutor. Foi repetido, e o outro, durante a internação no domingo, foi para 69. Não, ela tinha critério. Então não tem erro mesmo, não. Não é o erro da vida, não. Professor Geraldo, Oi, o valor de referência do nosso PCR aqui é de 5. Eu sei que em Ribeirão é 0,5. Por 2 anos, e também gerava confusão na minha cabeça. Então, por isso que eu vi a sua pergunta e falei assim, já sei o que é a resposta. Então tá bom. Porque 71, gente, estoura a bola, né? Estourou o capotão da bola. Então, é um negócio... Porque aí sim ela estaria com insuficiência respiratória só por esse aumento da PCR. Essas reações inflamatórias, gente, não a PCR. A PCR é um marcador, né? Na realidade, as quimiocitocinas, que são os mediadores da reação inflamatória, elas impregnam no centro respiratório, e uma reação inflamatória mais potente, mais vigorosa, né? Só ela já coloca paciente para depressão respiratória. Se ela não tiver acesso a suporte avançado de vida, ela morre. Ela morre, independente. A COVID veio depois, né? Esse conhecimento já tinha sido gerado pela urosepsis. Muito comum para nós, João, é muito comum, você deve ter visto aqui, não diretamente, né? Mas indiretamente, você deve ter visto os comentários por aqui, de que o modelo bom de resposta inflamatória que nós tínhamos era a urosepsis, porque as infecções urinárias são por gram-negativos, e os gram-negativos têm LPS na membrana, né? Com isso facilita, é um caminho muito curto para ter uma reação inflamatória sistêmica aguda, exuberante, e a insuficiência respiratória que vem logo a seguir, né? Mas tá bom, resolvida a situação aí da proteína C reativa. Muito bom. O teste do antígeno, ele não é um teste bom mesmo, né? O ideal é duro, que às vezes a gente não tem acesso, não são todas as unidades que têm acesso ao PCR de uma forma rápida. Pode ter o acesso, mas não tem o resultado de uma forma rápida. Então, os testes dos antígenos, nós esperamos. Eu trago também uma palavra de esperança, né? Esse é o meu sonho de consumo, é ter um método de antígeno que eu possa fazer rápido o diagnóstico, às vezes até na beira do leito, com uma sensibilidade boa. Essa paciente, ela com certeza é o tipo de coleta, uma série de detalhes, né, que fazem com que o teste, e ele mesmo, né, na sua essência, a sensibilidade dele não é boa. Então, e vocês foram no caminho certo. O teste é negativo, eu posso até repeti-lo e tal, mas eu considero o caso clínico. E vocês fizeram o diagnóstico clínico e radiológico.
Que até na China, no início da pandemia, o diagnóstico radiológico substituiu por um tempo o diagnóstico por biologia molecular. Foi necessário que isso aí ocorresse. Aí a paciente internou-se. A sua apresentação hoje, Letícia, ela foi muito melhor do que o caso que você mandou para nós, né? A gente falou assim, nossa... Doutor, eu até pedi desculpa, é porque eu estava no ambulatório, não estava com o meu computador em mãos e não podia mandar a última. Então, você recuperou, né? Como, por exemplo, nós ficamos imaginando, né? Primeiro, a inconsistência de datas, né? Isso aí, quando você vai fazer a apresentação, é preciso você ver essa consistência para não dar esse tanto, não gerar esse tanto de dúvidas, né? Mas uma na primeira apresentação, e que a gente achava que pudesse ajudar vocês, mas vocês não precisam de ajuda nesse sentido, foi da utilização do sulfato de magnésio, né? Na primeira apresentação não tinha referência ao sulfato, e na sua apresentação agora você disse direitinho, fez a hidralazina, fez o sulfato de magnésio, né? Percorrendo ou estando trabalhando dentro dos melhores protocolos assistenciais de paciente grave, né? Agora, eu gostaria de falar duas palavras, eu vou devolver a palavra para a Sui de novo, mas eu gostaria de falar um detalhe, de comentar com vocês um detalhe, de algo que ocorreu há mais ou menos uns 8 meses atrás, 6, 8 meses atrás, foram com os espanhóis. Foram eles os primeiros a detectar, tem mais de 8 meses, isso foi o ano passado. Eles detectaram nos casos deles, porque a pandemia ela foi primeiro lá na Europa, depois que ela veio para cá. Eu não sei se vocês lembram desse detalhe, né? Foi na China, Europa, e depois é que veio para cá. Então, muitas coisas, muitos dos conhecimentos que nós tivemos no início, eles emanaram do que os europeus, eles já passaram as informações para nós. E essa informação que eu vou passar para vocês, elas vieram dos espanhóis. Eles até determinaram uma síndrome que chamava síndrome HELP-like, ou pré-eclâmpsia-like. Por quê? Porque dentro da fisiopatologia da COVID já existe a possibilidade de ela causar hipertensão. Então, dentro desse critério. E o que nós fazemos? É realmente muito difícil. A gente só vai saber disso com evolução. Não tem como nós fazermos esse diagnóstico efetivo. O que a gente tem é que instituir o tratamento como se fosse, né? Como se fosse. Felizmente, a síndrome HELP é uma síndrome laboratorial, né? Ela é de laboratório. A hipertensão, ela existe com HELP ou sem HELP, mas a síndrome HELP é laboratorial. E ela não apresentou em nenhum momento queda da plaqueta, né? Ela teve toda a evolução com a plaqueta normal. A alteração que ela apresentava de enzimas hepáticas, tirando a DHL, que se tem um vento forte ela altera, né? Mas as enzimas que são as enzimas core mesmo, TGO e TGP, as variações dela foram muito pequenas para se qualificar como HELP, né? Então, na realidade, nós não tivemos, nesse caso, a evolução. Ela foi tratada como hipertensão grave, porque assim precisava, ela já tinha a base, que era a hipertensão crônica, né? Então, a conduta de vocês de pensarem nesse diagnóstico diferencial me pareceu muito correta. E o tratamento instituído aí com sulfato e a hidralazina também me pareceu muito correto. Eu não sei, possivelmente vocês têm uma resposta. A minha última pergunta, eu devolvo a palavra para a Sui. O feto, em momento algum, mostrou sinais de claudicação na sua saúde? Ele nasceu hipotônico, foi feita a reanimação, ele foi entubado na nossa enfermaria COVID, e depois, quando ele subiu para a UTI neonatal, no mesmo dia, 2 horas pós-parto, já estava extubado, com boa frequência cardíaca, boa frequência respiratória, sem nenhum sinal de nenhuma intercorrência. Ele ficou muito bem, ele teve alta 2 dias após o parto. Que tipo de anestesia que foi feita, Letícia? Fala novamente, eu não ouvi. Acho que o que eu perguntou foi durante a internação em enfermaria ainda, né? Isso. Ele não apresentou em momento nenhuma sinal de desaceleração, nenhum sinal de intercorrência, tanto que foi um dos motivos que a gente
estava no dilema em relação a como atuar nessa paciente, visto que um procedimento cirúrgico poderia agravar muito o quadro, e ela não foi usado sedação, nenhum tipo de anestesia, enquanto não ocorreu o parto, né, que seria feito a anestesia da cesárea, mas não ocorreu porque acabou evoluindo com o parto, então ela ficou sem nenhum tipo de medicação que pudesse contribuir para uma piora do estado do feto intraútero. Tá, obrigado, João. Letícia, qual foi o tipo de anestesia? A paciente não teve anestesia antes do parto, não, doutor. Ela evoluiu para parto normal. Não fez nem analgesia de parto? Não, nenhuma analgesia. Nós não fazemos aqui no nosso serviço, não. Nós não temos disponível para gestantes analgesia. No momento do parto, como é que estava a saturação dela? Você tem essa informação? Tenho. Eu estou tentando justificar, gente, por que esse feto descompensou. Esse recém-nascido. Por que ele nasceu permaneceu de 85 a 92 e em VNI a 15 litros. Em MAF a 15 litros. Ela estava oscilando entre 85 a 92. Então, não estava bem, né? Essa saturação é um indício ruim, um indício de que o feto o recém-nascido, ele vai ter dificuldades. Então, eu já fico imaginando esse choro, pode ter chorado, mas não pode ter sido assim tão vigoroso, porque ele nasceu com hipóxia. Né? E ele foi entubado, né, professor? Ele foi entubado. E aí, a minha última interrupção, minha última dica que eu dou para vocês. A foto que você apresentou, fazendo a reanimação, vocês precisam, talvez, partilhar lá os cuidados. Porque quando você faz, essa criança, você não sabe se ela está infectada ou não, na hora que nasceu. Então, é um evento, a intubação ela é um evento de dispersão de vírus. Então, todo mundo precisava estar com os EPIs. Sim, doutor, verdade. A doutora que está fazendo está com máscara normal, ela não está nem com máscara própria. Alguns que estão do lado assistindo estão com máscara adequada e ninguém de óculos, ninguém com proteção. Então, essa é uma observação de velho, um indivíduo velho que bate o olho na situação e vê o conjunto. Então, devolver para vocês essa sugestão para a proteção de vocês. A vacina é uma proteção muito boa, eu sei que todos vocês estão vacinados, mas, de novo, ela não é um atestado, um salvo-conduto de segurança, que a gente ainda conhece pouco dela ao longo do tempo. Então, é bom que a gente não facilite. Então, acho que essa é uma dica que você levar lá para o pessoal da pediatria, tá? Muito obrigado. Eu quero apontar aqui a presença da professora Rosiane, que também é professora da Paulista. Esse grupo dos 16, ela que coordena esse grupo. Bom dia, Rosiane. Bom dia, Gê. Bom dia, Suê. Bom dia, Regina. Prazer. Fiquem à vontade, vou ficar bem quietinha aqui. Então, tá bom. Muito obrigado. Suê. Professor, então, continuando aqui um pouquinho no caso, né? Quando a gente coloca lá no manual, a gente classifica a doença leve, moderada e grave. E isso é uma forma da gente entender em qual tipo de acomodação que ela deve ficar. Então, eu vendo aqui o caso, e queria que o senhor e todo mundo também me desse aí, desse a opinião, eu acho que quando essa paciente entrou, ela já estava no caso moderado, sim, né? Com aquele quadro. Então, e no dia do parto, ela já estava no quadro grave, com essa saturação de 85%. Então, lembrar que a gente tem repetido um mantra, né? Que é 95%, a gestante tem que manter 95%, 95%, 95%. Essa é a nossa meta. E aí você começa oferecendo catéter de O2 a 6 litros por minuto no máximo, de 5 a 6 litros no máximo, e se não conseguimos essa meta, mudamos então para máscara não reinalante, depois máscara de alto fluxo e assim por diante. E o que eu gostaria assim de ressaltar
que houve um intervalo entre o parto, até perguntei agora durante a apresentação, e a transferência para a UTI de 28 horas. Né? E a paciente, assim, eu gostaria de saber um pouquinho mais de detalhes em relação ao tratamento que foi oferecido para a paciente nesse intervalo. Porque eu acho que Letícia é residente de GO, né? Essa paciente estava numa enfermaria de Covid, mas eu acho que gostaria de saber um pouquinho mais dados, assim, clínicos mesmo da paciente. E se... como que funciona? Se numa enfermaria de Covid, aí no seu serviço, se há uma conversa boa do obstetra com o clínico e do intensivista, porque ao longo dessas reuniões que a gente tem feito, a gente tem percebido o quanto, né, se existe um ganho importante, é apontar que o trabalho conjunto dessas equipes vai resultar no melhor prognóstico e no melhor desfecho da gestante. Então, eu gostaria de saber essas coisas. Qual foi o tratamento empregado e por que essa paciente não foi transferida logo para a UTI? Porque, pelo que vejo assim, do quadro, eu acredito que até na hora do parto aí, que entendi também que o diagnóstico de trabalho de parto não foi feito, pegou todo mundo de surpresa, né? E ela devia já de estar em trabalho de parto. Então, como que funciona? Se nessa enfermaria fica um obstetra, como que é isso? Bom dia, doutora Su. Nessa enfermaria não fica obstetra, mas nós ficamos no 3º andar. Essa paciente claramente tinha critério, sim, de internação em UTI, só que no momento que ela chegou ao nosso serviço, no sábado à noite, nós não tínhamos nenhuma vaga em leito de UTI. Nós temos apenas 56 vagas na nossa cidade em UTI SUS, e nesse momento nós temos 2 UTIs em Governador Valadares para COVID, e nesse momento não tinha nenhuma vaga para ela. Inclusive, quando eu disse sobre o nosso caso, eu disse que ela só foi mandada para a UTI no dia 1º, ou seja, 28 horas após o parto dela, porque realmente não tinha vaga em UTI. Foi quando surgiu a vaga para ela. No momento que ela foi internada na enfermaria, nós estávamos no pico da 2ª onda aqui em Governador Valadares, ela ficou mesmo num leito de enfermaria, mas sempre em contato com o obstetra. O clínico que estava em plantão, né, na enfermaria, estava sempre chamando, e no nosso hospital, a maternidade é no 3º andar, e a enfermaria é no 2º, então sempre o obstetra descia para avaliar essa paciente. E realmente nós ficamos em dúvida sobre o trabalho de parto. Contudo, essa paciente, elas estavam tossindo muito, ela estava tossindo demais, ela não estava suportando a VNI, então ela estava muito agitada, o nosso exame físico foi totalmente desmerecido, porque a gente não conseguia fazer exame físico nela correto, e o tônus uterino dela não parecia mesmo estar em trabalho de parto, não tinha contração vigorosa, e ela só tossia muito, ela tinha uma tosse persistente, que mesmo com o uso de remédios não melhorava essa tosse. E por isso que ela não foi para o leito de UTI, porque nós não tínhamos vaga no dia. Letícia, e mesmo sem o leito de UTI, é possível? Porque, assim, vocês não pensaram, os clínicos, em entubar essa paciente? Porque se ela estava saturando esse tanto, com essa tosse, não suportava a VNI, né? Nós pensamos, sim, em intubação, só que no nosso leito de enfermaria não temos ventilador mecânico, só temos na UTI, entendeu? Por isso que ela não foi intubada antes. E vocês têm um centro obstétrico? Porque eu trabalho aqui, eu estou nesse momento numa maternidade de baixo risco em São Paulo, que é o Amparo Maternal. E aqui a gente tem a equipe de anestesia. Eu tenho batido nessa tecla, porque se chega uma paciente desse tipo aqui, o que teria sido feito, né? O que foi reservado? Foi reservado no momento em que a gente estava com maior número de chegada de pacientes com Covid, foi reservada uma sala no centro cirúrgico. Então, se estabeleceu que se houvesse a chegada de uma paciente como essa que você está contando para a gente, que ela seria atendida pelo anestesista, que é dentro da equipe numa maternidade de baixo risco, quem tem mais possibilidade de fazer uma intubação adequada, e manter essa paciente num ventilador de centro cirúrgico, até a gente conseguir
um leito para ela, né? Então, sim, doutora Su, mas aí chega o nosso segundo problema. No nosso hospital temos apenas um centro obstétrico, e esse centro obstétrico é de urgência, e apenas só temos um centro obstétrico mesmo. Ele não podia ser ocupado, o único ventilador que a gente tinha para essa paciente, entendeu? Nesse caso, nosso hospital ele passou realmente por um cenário de guerra nesse segundo pico de onda. Nós tivemos muitas mortes maternas, muitas mortes de pacientes que realmente não tiveram condição mesmo, porque nós não tínhamos mais local para colocar. Nossa cidade, ela abrange, eu nem falei isso no começo da nossa apresentação, mas nós abrangemos uma macro-região de quase 120 cidades menores, entendeu? E apenas com 56 leitos de UTI nas nossas 2 UTI Covid. Então, não tínhamos realmente aonde colocar. Quando ela chegou no sábado à noite, já foi feito contato, até em nosso prontuário, contato com as 2 UTIs, e não tendo vaga, foi anotado em prontuário que não tinha vaga em leito de UTI na nossa cidade, tanto aonde nós estamos, no Hospital Regional de Governador Valadares, tanto no segundo hospital que não tem parte obstétrica, que é o Hospital Samaritano em Governador Valadares. Não tínhamos leito para ela, literalmente. Por isso que ela não foi colocada em ventilação e nem feita a intubação orotraqueal nela. Suê, sim. Aqui, quando entra essa questão aí da infraestrutura, nós temos aqui a Regina Aguiar, a professora Regina, colega nossa da UFMG, né, que está coordenando o programa de saúde da mulher, é um alto cargo, né, aí em Minas Gerais. E ela levantou a mão, olha que coisa boa. Então, Regina, conta para nós. Não, cargo baixíssimo, tá, professor? Na realidade... Não, conta para todo mundo. Na realidade, estou, né, participando da coordenação materno-infantil aqui da Secretaria de Estado, como consultora técnica, né? E sim, né, a Letícia, eu acho que ela descreveu muito bem o cenário, né, que não só a região de Valadares, mas outras regiões em Minas, né, enfrentaram esse ano, né, vivemos uma tragédia, o país inteiro, de mortalidade materna por Covid, e por causa da Covid, né, porque nós temos as mulheres que morreram por causa, né, com Covid, infectadas e morreram pela complicação da Covid, e temos os casos que estão sendo indiretamente acometidos, né, pela dificuldade da assistência na atenção primária, que o senhor tanto comentou, né, a ausência de, na prática, os fluxos desenhados funcionarem. Esse é um grande desafio, né, fazer com que o fluxo desenhado ele aconteça realmente lá na ponta, né? Então, por exemplo, nós temos a nota técnica conjunta, que inclusive, com a Associação de Ginecologistas e Obstetras de Minas Gerais, com a Associação de Medicina da Família, com o Conselho de Enfermagem, né, sobre a estratificação de risco gestacional, e não raramente, infelizmente, deparamos com um caso igual esse, né, uma hipertensa crônica, aí só na unidade básica de saúde, sem encaminhamento, né? Então, são desafios que o tempo inteiro temos que fazer a revisão, né? No plano de contingência, né, o definido foi que as gestantes, né, com Covid, elas deveriam ser encaminhadas para as gestações de alto risco, tá, que tivessem UTI neonatal. Isso foi, desde o plano de contingência, definido no ano passado. Né, eu comentei em reunião anterior, esse fluxo não tem sido seguido, algumas dificuldades na própria regulação de leitos mesmo, fizemos alterações na regulação para tentar diminuir esse problema, né? Mas como Letícia comentou, né, nós passamos graves momentos de absoluta indisponibilidade de fornecer o cuidado minimamente necessário para as mulheres. Então, eu não tenho um respirador para entubar, eu não tenho onde entubar, eu não posso entubar porque eu não tenho um respirador. Né, assim, tragédia em cima de tragédia, tá? Mas eu lembro que
a questão dos fluxos de rastreamento das mulheres, né? Fizemos uma nota técnica logo que saiu o manual, né, em outubro de 2020, mas estamos tendo ainda uma baixa adesão ao rastreamento das gestantes, estamos tendo uma baixa adesão do monitoramento dos casos sintomáticos, né? Isso já chamou atenção, extremamente importante, né? E ainda estamos aí enfrentando, e essas reuniões, né, tem sido um grande momento para poder colaborar com isso, na discussão da questão das conduções. E aí, só terminar aqui, tá, Letícia? Sei que você quer comentar alguma coisa. Eu queria, professor, ouvir do senhor e da sua, eu já ouvi isso várias vezes, mas eu acho que em alguns momentos é importante repetir, né? Às vezes, numa reunião, nós falamos e não ouvimos o que estamos falando, né? E eu ouvi uma colega que, infelizmente, saiu da reunião logo após a sua fala, né, dizer que ela não tem medo de altas doses de corticoide numa gravidez. E aí, eu acho que essa é uma fala temerosa, imagino que não tenha sido essa a intenção da fala dela, mas eu gostaria que quando o senhor pontua, né, sobre o momento em que o corticoide pode ser benéfico, né, o momento em que ele não tem vantagens, né, mas eu queria que o senhor fizesse um comentário que o senhor faz muitas reuniões, que eu acho extremamente importante, sobre quando eu precisar usar corticoide na gravidez, né, que cuidados eu preciso ter para o uso desse corticoide. Era por isso que minha mão estava levantada, né, mas estamos aqui na luta para que os fluxos e que para Letícias, João Mateus, Polianas não tenham que viver isso que a Letícia acabou de comentar aí, em relação a conviver vários dias com essa mulher, precisando de uma UTI e não conseguir a UTI. Né? Professora, antes do professor Geraldo falar, eu quero dizer que tem lá também, indo nessa linha que a senhora disse, houve uma pergunta perguntando como é a posologia da hidroxicloroquina na gravidez. Então, eu quero também que isso seja bem esclarecido, qual é a posição do nosso grupo aqui, né? Que, professor Geraldo, eu vou falar a minha, a hidroxicloroquina não tem sentido no tratamento da Covid e muito menos na gravidez, e que não causa benefício e também já se provou que causa malefício. E eu estou ressaltando isso porque é uma pergunta do chat. E passa a bola para o professor Geraldo agora. Não, eu vou responder as mais fáceis, primeiro. A hidroxicloroquina você já respondeu. A gente tem que fazer um divisor de águas, né? Ela tem seus efeitos adversos. Todos nós, pode ainda estar com o cabelo preto ainda, já usou, porque existem indicações precisas para esses medicamentos. Quando está com a cabeça branca, então, já usou muito, mas nas indicações comprovadas, né? Aquilo que a evidência mostra que a gente deve utilizar. Então, o que eu quero é desmistificar de que ela não deva ser utilizada, que é um radicalismo, e as pessoas que precisam usar ficam com medo de usar. Então, falar, não pode usar na gravidez, para essa finalidade. Mas tem as finalidades, né, específicas, em que a hidroxicloroquina ela faz parte do tratamento de algumas doenças. Então, é preciso fazer bem esse divisor de águas, não fazer uma assombração muito grande, que aí quem precisa acaba não toma, né? Corticoide. Corticoide, gente, é uma arma de N gumes. A gente fala uma arma de 2 gumes, né? Mas não, ela é de N gumes. Fabulosa quando precisa, quando bem utilizada. Mas vira arma quando que é contra você. Então, corticoide na fase... A gente não usa corticoide no início de uma infecção bacteriana nem viral, de maneira alguma. Isso é um dos princípios de terapia. Então, fazer corticoide no início da infecção, a não ser que a medicina mude tudo, mas é um contrassenso. Né? Não deve ser colocado e não deve ser encorajado. Né? Não é prudente nós fazermos isso. A mesma coisa eu disse quando eu conversei com acho que a Priscila, né?
sobre o uso muito precoce do anticoagulante. Anticoagulante ele precisa ser utilizado quando precisa, quando ele é necessário. E por isso que aqui para nós a gente nem está usando, a não ser em condições muito especiais, a gente não usa mais pedir dedímeros. Por quê? Porque ele faz mais mal do que bem. A gente entusiasma demais com dedímeros, né? Não nós, que estamos nessa lida há mais tempo, mas assusta e acha que tem que anticoagular quem não precisa, quem ainda não precisa. Quando precisa, não é o dedímero que vai dizer, serão outros marcadores da atividade inflamatória. São esses que é o estado geral da mãe, presença de dispneia, dificuldade respiratória. Então, são outros, né? Dedímero vai ajudar muito pouco, muito pouco. Então, o corticoide, ele é para ser utilizado, Regina, e para todos nós aqui, todos já sabem, mas só para reafirmar, que é o que a Regina pediu, reafirmar. Ele deve ser utilizado quando nós temos mostras clínicas de que eu tenho uma reação inflamatória intensa, que pode ser baseado, e me ajuda também aí a PCR, mas em todos os casos de dispneia, dificuldade respiratória, já vale a pena você começar com o corticoide. Tá? O corticoide que nós utilizamos depende, você pode usar Dex e pode usar metilprednisolona. Se você precisa de fazer a maturação do pulmão fetal, acelerar a diferenciação do pulmão fetal, nós preferimos a betametasona, fazemos 48 horas de betametasona, que é também muito potente, e depois a gente volta. Só me dizer, a Dexa também promove isso, mas particularmente nós utilizamos pouco a dexametasona aqui no nosso serviço. Nós preferimos a metilprednisolona, ter se mostrado mais efetiva para nós. Os dois são ótimos, tanto a Dexa quanto a metilprednisolona. Mas a metilprednisolona tem mostrado um resultado um pouquinho melhor, né? Então, a partir do momento em que você não precisa mais fazer a maturação pulmonar do feto, ele também não precisa ser bombardeado com corticoide. E aí a dexametasona também está contraindicada. Melhor a metilprednisolona. Então, tudo isso fez com que a nossa preferência tenha sido fazer a maturidade pulmonar com a droga que nós conhecemos, que a literatura cacifa, né, que é a betametasona, e depois fazemos a metilprednisolona. Eu queria voltar lá nos dois desafios que o João e a Letícia colocaram, que um deles, nós já estamos no avançado da hora, gente, nós estamos atrapalhando o almoço do pessoal. E tem 114 pessoas ainda, hein, professor? Mas que bom, que bom. Então, estou esperando a nossa resposta para o dilema, né? Qual é o dilema? Um deles, eu vou fazer uma síntese, qual é o momento de interromper essa gestação? E essa resposta eu já adianto, tem sempre falado. A resposta é uma resposta de mais de $1 milhão. Quem tiver essa resposta está assentado numa fortuna. Por quê? Porque cada caso a gente tem que resolver baseado em cada caso. Eu gosto muito, tenho vários livros de protocolos, eu gosto de facilitar a vida de quem está trabalhando, de levar uma fórmula de bolo, ó, faz assim, faz assado, assado. Mas para essa eu não consigo. Então a gente se baseia na vitalidade fetal, que é o momento de interromper. A vitalidade fetal está te mostrando se ele tem sinais de viabilidade, ou idade gestacional de viabilidade, eu vou interromper essa gestação. E a outra é quando eu acho que eu posso melhorar a situação da paciente. E hoje, o que a gente tem aprendido? Dificilmente você melhora a condição da paciente impondo uma cesárea, por exemplo. É muito difícil nós imaginarmos que um ato cirúrgico ele vai melhorar essa pessoa. Pode melhorar até depois de determinado prazo, mas no momento agudo, ela acrescenta a morbidade de um ato cirúrgico àquilo que já é a morbidade da doença. Então, essa questão de que a cesárea vai melhorar a paciente, nós questionamos, aprendemos a questionar. É diferente o acometimento que existe no pulmão do COVID, é diferente
do acometimento que tem no H1N1. O H1N1, eu não sei se alguém já teve o desprazer de ver uma necrópsia da H1N1, quando você retira o pulmão de uma paciente que faleceu com H1N1, o pulmão fica em pé sozinha. Ele é um arcabouço que parece que está engessado. É diferente. Então, para essa paciente, retirar a carga abdominal para que esse pulmão possa expandir, tem indicação. Diferente da COVID. A COVID não acomete desta forma. Então, nem sempre a cesárea será a melhor opção. Então, João, o seu primeiro, não sei se foi o primeiro ou o segundo dilema, aí nós não temos essa resposta. Para o seu caso, me parece que vocês não tinham muita opção. E agora, depois que a Letícia falou, a situação de vocês realmente não tinham muita opção. Vocês estavam no auge de uma crise que vocês não tinham lugar para levar essa paciente. Então, tudo que vocês tinham para fazer ali vamos interromper essa gestação, pelo menos ali, se for necessário, o anestesista vai entubar, se ela descompensar, vai entubar, então não tem desculpa de ter uma equipe só, e etc., ele vai ter que fazer, porque vocês ficaram contemporizando a situação, vendo que a situação não estava fácil, não forçaram a intubação, porque só tinha um respirador. Então, na crise é tudo muito difícil, muito difícil. Mas eu imagino que a decisão de vocês... Eu conversei com a Sue antes, que eu não vi a indicação para a cesárea. E só vi essa justificativa depois que a Letícia falou da crise que vocês estavam vivendo nessa época. Do contrário, não teria indicação. Né? Posso fazer um comentarinho bem rápido, Geraldo? Que como do grupo, a gente participou de uma reunião da ANAP, que é do Associação dos Hospitais Privados, que foi mostrado que a incidência de morte materna foi muito baixa nos hospitais privados decorrente de Covid, né? E isso mostrando novamente as grandes diferenças que temos, né? O SUS está sendo maravilhoso, mas infelizmente a nossa infraestrutura, a infraestrutura do SUS, não é suficiente para o número de associados, né? Então, assim, você vê que nós temos uma medicina que é capaz de resolver o problema, só que nós não temos uma infraestrutura adequada. Por isso que a gente tem que mandar as pacientes ficarem em casa. Elas não podem ter Covid. Professor... Está sem áudio, professor Geraldo. Muito obrigado, Rosiane, foi ótima a sua intervenção. João, o segundo dilema eu não lembro. Bom, professor Geraldo, então eu vou comentar sobre o dilema anterior e falo sobre o segundo dilema, que você acabou deixando ele um pouco implícito no final. Que eu até... A questão toda que a gente ficou naquele momento era a questão da interrupção naquele momento, né? Se haveria benefícios em postergar a interrupção se fosse um quadro apenas de Covid, não tivesse a questão da hipertensão, da possível pré-eclâmpsia, se com 37 semanas mais 5, se tivesse uma vitalidade fetal boa, sem outras comorbidades, vocês encaminhariam para o CTI com intubação orotraqueal e acompanharia essa gestação ainda para uma posterior resolução, tá? Vamos falar assim, no ideal, pensando só no COVID, tá? Então, isso que é a questão do anterior. E o segundo dilema é sobre a via de parto, né? A cesariana e o parto normal. Quando haveria a possibilidade de uma indução de parto, né? No caso, essa paciente estava instável, estava descompensada. Se é uma gestação a termo, mais de 39 semanas, com a paciente em quadro inicial de COVID, com sinais de possível agravamento, vale a pena uma indução de parto? Vale a pena apenas observar? Isso que seria a segunda dúvida. Sue, você fica com o segundo? Fico.
Professor? Oi? Pode comentar o segundo dilema. O segundo dilema, eu estava aqui. Fala de novo, João. Ele quer saber se vai... Não, fala, João, melhor você. Em um caso de gestação a termo... Se vale a pena manter a paciente com... Então, essa moça tinha indicação de intubação. Isso. Estando ela com 37 semanas, eu intubo e deixo ela gestante, ou intubo e deixo ela puérpera? Isso. E em casos menos graves, vamos falar assim, se tem possibilidade de uma indução de parto, por exemplo. Tá. Então, assim, João, o que eu tenho visto, né, porque como a gente falou, não existe uma resposta pronta, mas eu vejo que a tendência, quando você intuba acima de 34 semanas, é fazer o parto. Mesmo sabendo desse agravamento, do processo inflamatório, mas aí eu acho que é muito difícil também, porque você vai intubar e é um feto viável, como que eu vou fazer a monitoração da vitalidade fetal, todas essas coisas. Então, a tendência que eu percebo, na maioria das vezes, e até vendo a realidade dos diferentes serviços, se você está num lugar que você tem uma equipe que trabalha UTI, intensivista com obstetra, 24 horas por dia, vitalidade fetal, eu acho que você até teria uma coragem maior para prolongar. Mas como essa não é a realidade, eu diria numa resposta simples, acima de 34 semanas, intubou, na maioria das vezes faz o parto. Em relação à via de parto, aqui, é muito complicado também. O Covid não quer dizer que vai ser obrigatoriamente uma cesárea, mas eu acho que você tem que ver toda essa estrutura também, né, de como que você vai conseguir fazer a melhor forma de usar EPI, de não disseminar muito vírus e tudo isso. E aí, muitas vezes, acaba sendo cesárea também por essas coisas. E aqui, felizmente, a paciente fez o desfecho dela, né? Ela entrou em trabalho de parto espontaneamente aí. Não sei se te respondi, o professor quer falar mais alguma coisa, Rosiane? O que eu quero dizer é o seguinte, é que o caso é muito complicado, João. Talvez, se tivesse um caso só de Covid ou só de hipertensão, nós teríamos essas situações protocoladas, quase protocoladas. Do Covid ainda não, mas da hipertensão já está protocolada, né? O negócio é que tem a associação. E vocês, num período em que vocês estavam, segundo a definição da Letícia, período de guerra, né? Eu tenho a impressão que a atitude de vocês interromper por cesárea foi adequada. Foi adequada. Não lhe garanto que isso seja uma situação protocolar, a melhor delas, se a paciente não tivesse associação dos dois diagnósticos, né? Você estava em dúvida se essa paciente tinha uma hipertensão grave, se era resultante do Covid ou se era a pressão dela, a pressão arterial, que estava piorando pelo processo gestacional, né? O resultado final da equação é que você tinha uma pressão lá em cima e que não estava resolvendo com as medidas que você colocou, né? A indução do trabalho de parto numa paciente com dificuldade respiratória, ela é muito complicada para induzir o trabalho de parto, para a indução do trabalho de parto. Felizmente, a natureza é sábia. Na maioria dos casos, quando ela vê que a situação da mãe não está bem, o trabalho de parto pré-termo ou de termo é quase a regra. Por quê? Porque a natureza interpreta tudo que está a mais do que aquele organismo pode suportar, eu vou eliminar. E a gravidez é uma sobrecarga adicional. E o trabalho de parto se instala. Na maioria das vezes, casos como esse, que mesmo com uma cesárea anterior, 37 semanas, ele acabou nascendo e nascendo rapidamente. É isso que nós observamos aqui no CTI, paciente dando vaia. O residente vai de manhã, faz a avaliação, na hora do almoço, o CTI grita, porque, olha, a paciente está com cólica e etc, nós estamos vendo isso daqui, que ela está entubada, ela não sente, mas o pessoal sente que tem contração uterina, vai lá, está nascendo. Então, é algo que a natureza nos ajuda e nos ensina, né, em relação a isso. Então, os seus dilemas, João, eles vão continuar dilemas, viu? Não vai ter uma resposta, não, mas foi bom, deu uma conversa boa, né? Sem dúvida, deu uma conversa boa.
A Poliana Farage, ela fez um comentário aqui, ó, e isso que eu acabei de dizer, né? Com essa pressão arterial aumentada, não há muito como postergar e você acaba vivendo nesse período que vocês estavam aí de sobrecarga, não há como sair dessa situação da resolução da gravidez, né? Muito bom. Eu não estou vendo nenhuma mãozinha levantada aqui. Você está vendo, Suê? Tem a Thalita, mas a Thalita nós já... Professor, tem sim, tem a Thalita. A Thalita responde. E a Florence. Não sei se alguém quer falar. Thalita? Florence. Florence está aí aparecendo, ó. Olá, boa tarde. Oi, Florence. Tudo bem? Eu sou clínica no Hospital Municipal de Paracatu e eu atuo de frente ao Covid na parte de clínica médica e eventualmente chegam pacientes com Covid positivo gestantes para nós. E eu tinha uma dúvida em relação a quando eu devo solicitar essa avaliação do ginecologista para essas pacientes. A gente tem tido uma dificuldade nessa relação clínica e ginecologia no tratamento com as pacientes gestantes com Covid. Eu queria saber, assim, qual a recomendação, quando eu devo, ou então qual o respaldo que eu posso ter da GO em relação a essas pacientes? Olha, eu acho que os três vão querer falar. Eu, a Rosiane, eu sou eu. Quando você deve chamar o GO? Sempre. Sempre. Tem que trabalhar junto. Sim, assim, isso é também. Só que a gente tem uma dificuldade... Você podia desligar... Isso, obrigado, tia. A gente tem tido uma dificuldade porque o nosso serviço de GO não está mais dentro do hospital municipal. E aí eles vêm questionando que a gente deve chamar quando a paciente tem queixa ginecológica, apenas. Então, você tem que conversar aí com quem faz o fluxo e quem estabelece as normas, porque é tudo que a gente vem falando ao contrário. O trabalho tem que ser conjunto. A doutora Regina até entrou, ó. Ela entrou, ela não aguentou, porque isso aí é um absurdo. Só repetindo, o plano de contingência em Minas Gerais desligar determina... Por favor. Você desliga seu microfone, Flores, só enquanto você está ouvindo, senão dá eco. Não, é da Roseli. Desculpa, obrigada. Mas o da Flores também está aberto. Desculpa. O plano de contingência de Minas Gerais, que é o que define os fluxos, né? Ele define que toda gestante com Covid deve estar internada numa maternidade de alto risco com UTI de adulto. Nós temos maternidades de alto risco em Minas Gerais que não têm UTI de adulto. Essas maternidades não irão receber gestantes Covid. As gestantes Covid, elas deverão estar dentro de uma maternidade de alto risco que tenha a UTI Covid. Então, isso definiu o fluxo de aonde elas vão estar internadas. Por que isso? Porque toda gestante com Covid precisa ter assistência obstétrica 24 horas por dia, 7 dias por semana, feita em conjunto com o clínico da enfermaria, dos leitos de clínica, né, com o intensivista na UTI. Não dá para ser diferente, né? Então, assim, o fluxo está desenhado assim, e a gente precisa que nós, obstetras, estejamos com o clínico, estejamos com os intensivistas, e que os intensivistas e clínicos também estejam conosco, porque só junto que vai dar, não vai dar separado. Mais uma pergunta. Paciente gestante com sintomas gripais, ela deve ser atendida pelo clínico no PS Covid ou pelo PS da ginecologia obstetrícia? Pelos dois. Mas temos que estar junto. Separado. Vamos lembrar o seguinte, no PSF, nós não temos o ginecologista obstetra, né? Nós vamos ter o médico generalista, o enfermeiro, né? E se ela está com sintomas leves, esta equipe
é capaz de fazer o monitoramento, como está no manual, né, que já foi colocado aí no chat, né, e essa equipe tem que ser apoiada pelas suas referências da ginecologia obstetrícia, porque ela vai precisar de acompanhamentos, outros que muitas das vezes o PSF não vai conseguir agendar. Por exemplo, nós sabemos que depois que resolver o isolamento, precisa avaliar crescimento fetal. Isso, às vezes, ela vai ter que ir no fluxo da atenção especializada, né? Mas o sintoma leve, clínico, a equipe do PSF pode fazer monitoramento todos os dias, tranquilo, igual está lá no manual mesmo. Eu queria fazer uma pergunta, Regina, professora, ainda dá tempo? Você pode fazer, cara. A última, Maria do Carmo. Regina, eu queria saber se você consegue que a atenção básica e a atenção secundária e terciária se comunique e faça contra-referência. Faça referência e contra-referência e que realmente seja atendida em tempo hábil. Esse tem que ser um desenho território por território, né, professora? O Estado é muito grande, né? Nós temos insistido muito nisso. Agora, sabemos que, na prática, o diálogo entre os níveis de atenção ele é extremamente difícil, né? Nós não temos, no Brasil, o hábito de trabalhar em rede, né? Cada um de nós, nos nossos caixotinhos, reclamando do caixote do lado, né? E, assim, quem vai alcançar o numerador de mortalidade são nossas grávidas, né? Então, é mudança de postura do trabalho. Isso. Muito boa pergunta e muito boa resposta, né? Esse é o nosso... Aqui no estado de São Paulo, nós estamos um pouquinho mais adiantados, mas muito longe daquilo que é o ideal. Ainda estamos longe. Andamos um pouco, mas muito longe ainda daquilo que é o ideal. Gente, a prosa está muito boa, mas nós precisamos... Eu tenho inveja de vocês, viu, professor? Porque eu acho que vocês estão muito... Se comparado com o meu estado do Rio Grande do Norte, vocês estão muito na frente, muito adiantados, viu? Eu admiro e invejo vocês. Inveja no bom sentido, certo? A inveja branca, né? Inveja verde. Muito obrigado, Maria do Carmo. Maria do Carmo, gente, ela é do Rio Grande do Norte, colega nossa, e ela não perde uma dessas reuniões. Então, ela sabe mais Covid e gravidez que nós todos aqui. Su. Bem que eu queria saber, pelo menos a metade do que vocês sabem. É isso. Muito obrigado, Maria do Carmo. Su, vamos despedir? Vamos despedir. Olha, eu acho que a gente está numa reunião recorde, porque a gente tem... São 12h40 e a gente ainda tem 83 pessoas. É sinal de que tem muita gente querendo saber essas coisas, né, professor? Ué, vamos marcar uma outra para o governador Valadares, velho? Vou marcar uma... Regina, é isso aí. E é sempre uma alegria estar aqui com o professor Geraldo. Eu sempre aprendo muito, né? A professora Regina também, Maria do Carmo e todo mundo aqui que nos acompanha. Então, muito obrigada e que a gente possa diminuir a mortalidade materna aí, né? Por Covid-19 e por outras causas. Um beijo para todo mundo. Obrigada pela oportunidade da participação. Muito obrigado, gente. Uma boa tarde para vocês. Obrigado pela conexão. Estiveram conosco aqui, trouxeram suas contribuições, nos desafiaram, fomos desafiados, né? Nós, enquanto academia, formadores de conhecimento, nós somos pagos e somos professores cientistas para gerar conhecimento. E dentro do conhecimento, nós tivemos aí a intervenção acho que é Priscila, o nome da nossa colega, que desafiou mesmo, vocês estão demorando para dar uma resposta, e eu tenho uma resposta. A minha resposta que é a resposta dela, né? Mas isso para nós nos coloca numa posição de que nós precisamos rapidamente buscar uma resposta efetiva e que possa ser replicada com segurança, né? Toda vez que nós ficamos nessa indecisão, que não existe e tal, ela dá vazão a uma série de iniciativas, né? E que nem sempre são as melhores. Mas todo mundo fica agoniado e arranja um escape, uma válvula de escape, não é verdade? Então, isso valeu também. Nós saímos daqui desafiados, né? Para a busca de
soluções que venham de uma forma mais rápida. Eu queria cumprimentar a Letícia, dizer que você tem futuro, Letícia, R2, né, com essa desenvoltura, muito bom. Lembrar de Ribeirão Preto, se quiser fazer o R4, quando você terminar o seu programa básico. O João esteve por aqui, pode te orientar, né? Estamos aqui, nós temos várias oportunidades para quem estiver linkado aqui, for residente. Aqui também, viu, Letícia? Vão fazer o comercial, a Paulista também, né? E na USP também, né? Sem dúvidas. O estado de São Paulo, nessa questão do Covid, eu não sei se tem maior número de casos, né? Por causa da população ser maior, sem dúvidas, né? Nós sofremos demais com esse Covid, né? Então, os residentes estão saindo, assim, muito escolados, bem preparados mesmo para o enfrentamento dessa situação. Então, eu agradeço vocês, beijo todo mundo e vamos ver se a gente consegue marcar uma próxima para Governador Valadares, né? Realmente. Maria Aparecida, a gente também tem especializações aqui de enfermagem super boas, viu? A Escola Paulista de Enfermagem. Mesmo. Melhor que a nossa. É muito boa. Muito boa. Teve ótimo. Gente, abraço para vocês. Regininha, beijo, querida. Beijo, professor. Beijo, Su. Muito obrigada. Beijo, Regina. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Beijo. Outro para você.